Nós vamos meditar hoje aqui, a partir de Romanos, novamente, capítulo 7. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24. O apóstolo Paulo escreveu aqui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para nós, o grande apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, tão forte, tão fervoroso aos nossos olhos, realmente um exemplo de fé, um servo de Deus valoroso e que estimulou e ensinou a que nós fôssemos assim imitadores dele, como ele buscava ser o imitador de Cristo. Mas ele aqui olha para si mesmo e diz: que miserável homem eu sou. Que pequenininho, que infame criatura sou eu. Ele chega a desejar a morte. As palavras dele aqui são nesse sentido. Quem vai me livrar deste corpo onde estou preso aqui, este corpo pecaminoso? Porque Paulo fala aqui a respeito das dificuldades que ele e todo crente tem. Mas sabe, irmãos, essa constatação terrível de Paulo, quando ele olha para si mesmo e diz: quão miserável sou eu estou invertendo as sílabas, né? Quão miserável sou eu, parece que muitos crentes não estão fazendo não estão chegando a essa mesma constatação, não estão fazendo nada que os leve a enxergar isso. Parece que muitos de nós, crentes, né, pecamos justamente por não compreendermos corretamente isso. Nós nos vemos, talvez, como salvos. Isso por si só já faz com que nós sejamos diferenciados de uma grande maioria. E talvez nós enxerguemos coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, e já nos enxergamos também como mais santos do que uma grande maioria de pessoas, mas não olhamos mais atentamente, nós nos acomodamos com esse olhar superficial, de um modo que nós não enxergamos o quão miseráveis nós ainda somos. Olha, quem disse isso foi Paulo. Em que nível espiritual você colocaria Paulo com relação a você? Vamos dizer, Paulo está aqui, e você está... Assim? Assim, tá bom? Assim? Assim? Tá chegando mais perto da realidade, né? À medida que a gente vai lá para baixo. É bom que realmente nós tenhamos essa percepção, irmãos. Existe uma acomodação, geralmente, que toma conta da vida dos crentes.
de uma maneira que nós somos levados a agir como se nós já fôssemos bons, justos e santos suficiente. Como eu estou, já está bom. Acomodação. Não existe uma preocupação em melhorar. Nos meus tempos de mocidade, isso quer dizer mais de 40 anos atrás, tinha um inetinho que a gente cantava. Aliás, a gente cantava com a mocidade e eu cantava esse ineto desde o tempo de criança. Muitos talvez aqui conheçam, né? O Sempre Melhorando. Sempre melhorando. Era uma letrinha bem simplória. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é a nossa vida real. O resto eu não lembro mais. 40 anos faz a gente esquecer. Sabe, mas era uma letrinha bem simples que não dizia quase nada, mas tinha um conteúdo proveitoso de chamar nossa atenção para a questão da necessidade de estar sempre melhorando. E é uma coisa que parece que nós não estamos muito atentos a isso hoje. Sempre melhorando no Senhor. Deve existir em nós, será, essa necessidade de melhorar? Será que Paulo precisou melhorar? Será que Pedro buscou melhorar? O que você pensa a respeito disso? Você já é, como eu disse, bom o suficiente? Você já é justo o suficiente? Você já é santo o suficiente? O que importa é que eu sou salvo por Cristo. Ok, mas não é de salvação que eu estou falando aqui. Eu estou falando de consequências da salvação. O que é que você pensa? Existe alguma preocupação em você em melhorar? Como você tem visto isso? É o foco da nossa meditação nessa noite. Certa vez um irmão, a gente estava conversando mais ou menos sobre esse assunto, e eu falando da necessidade de os irmãos evoluírem, né, desenvolverem, e especialmente alguns irmãos que eu estava indignado, né, irmãos antigos, onde eu estava inconformado por ver essa acomodação neles. E esse irmão com quem eu conversava, ele usou uma frase e ele atribuiu essa frase a um pastor anterior a mim. É uma frase seguinte, talvez você já tenha ouvido ou talvez usado bastante ela. Que diz assim: não se ensina truques novos a um cão velho. Pesquisando, eu descobri que essa frase não era desse pastor. Ela tem mais de 500 anos. Não lembro o nome da pessoa que escreveu. E ele estava falando especificamente sobre os cães mesmo. Era um livro a respeito de assunto, né, de animais. Ele diz: não adianta você ensinar novos truques a um cão velho. Ele não vai aprender. Curioso que essa frase tem sido aplicada largamente às pessoas e não aos cachorros.
aos animais. Inclusive, eu fiquei sabendo que um determinado grupo de estudiosos, né, fizeram um trabalho até para um desses canais científicos. E eles fizeram um estudo sério com isso, pegaram 2 cachorros velhos, 2 cachorros grandes de 5 anos, se não me engano. E um cachorro de 5 anos velho seria equivalente à idade de 50 anos de uma pessoa. E eles tentaram ensinar truques para esses cachorros. E, surpreendentemente, os 2 aprenderam tudo que foi ensinado em um espaço bem curto de tempo. Então, essa teoria se mostra totalmente falha no que diz respeito aos cachorros. Cientificamente, isso é comprovado. Mas o que nós podemos dizer da aplicação disso às pessoas? E mais especificamente, aos crentes? O que vocês acham? Dá para ensinar truques novos? Quer dizer, ensinar uma coisa nova e alguém aprender e melhorar e desenvolver? Dá? Mesmo os velhinhos? 50, 60? Tá? É lógico que nós vamos ter certa dificuldade com algumas coisas. É conhecido, né, que as pessoas de mais idade às vezes têm dificuldade de aprender certas coisas, tecnologia, algumas coisas que não acompanham, né, não fez parte do dia a dia deles. Um jovem que já nasceu nessa geração tecnológica, para ele é muito mais fácil que para um idoso, né, que nunca teve contato com isso, com essas coisas. Mas a questão não está na incapacidade de aprender, não. Nós podemos dizer que isso é facilmente comprovado como sendo assim um mito. Mas eu quero me ater não ao aspecto intelectual, ao aspecto científico, mas ao aspecto bíblico. O que é que a Bíblia mesmo diz? E sendo crentes, nós confiamos na Bíblia como a palavra de Deus. Então, seja qual for a nossa opinião, se nós, mesmo de certa forma, acreditamos que um cão velho não aprende novos truques, isso deixar claro, qual seria a aplicação? Olha, não adianta você ensinar, porque uma pessoa que já está, né, há muito tempo ali, ele já tem muitos anos de convertido, ele já está acomodado daquela forma, ele já não tem condição de desenvolver, de se aprimorar como crente, como pessoa, espiritualmente. Ele já está num patamar onde ele estabilizou e ele vai parar por ali. Olha, se nós pensarmos assim, será que esse pensamento é bíblico? Será que ele é correto? Quando nós abrimos no Antigo Testamento, lá em Provérbios, no capítulo 14, nós lemos o seguinte. Desculpe, capítulo 4 de Provérbios, versículo 18. Acho que eu falei outra coisa, né? Provérbios 4, versículo 18. Vamos lembrar que o livro de Provérbios é chamado de um livro de quê? Sabedoria. Amém. Tá? É um livro onde são expressos ensinamentos de sabedoria, não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Tem um tesouro preciosíssimo aqui para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Amém? Alguns pregadores recomendam que
você leia Provérbios com frequência, tá? E como ele tem um número de capítulos ideal, você pode fazer o seguinte, né? Ele tem 31 capítulos. Se você pegar os meses do ano, que tem 31 dias, você lê, então, você vai ler a cada 2 meses, né, em média, porque tem mês seguido aí. E você pegar para ler Provérbios, você vai ler um capítulo todo dia. Ah, mas eu vou enjoar de Provérbios. Não enjoa. Você vai ler no mês que vem e você vai falar, mês retrasado eu li, parece que eu não tinha visto isso aqui. Por quê? A situação, as circunstâncias vão te chamar a atenção para coisas que passaram desapercebidas. E as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, a sabedoria de Deus, ela é como a misericórdia dele mesmo, ela se renova dia após dia. É um tesouro que sempre se renova e sempre parece para nós renovado mesmo. Um novo teor, um novo conteúdo, um novo vigor. A gente só começa a achar que não é assim quando nós nos afastamos dela. Mas vamos ao versículo. Aqui, Provérbios diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, o sol que nasce e que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra perfeito na Bíblia, ela tem o sentido de perfeição, uma coisa completa. Então, vamos atentar para o que esse livro de sabedoria está ensinando para nós aqui, irmãos. O caminho dos justos. Ou seja, quem são os justos? São aqueles que andam no temor de Deus. E nós partimos do princípio de que todo crente em Cristo Jesus é alguém que teme verdadeiramente a Deus. Certo? Senão ele não é um crente. Se ele está em Cristo, ele é um justo. Ele foi justificado por Jesus. E ele foi transformado para ser alguém que agora vai buscar fazer a vontade de Deus. Lá em Efésios 2, nós lemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, que isso é um dom de Deus, mas no versículo 10 ele diz que, versículos 9 e 10, já ele entra com a questão, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras foram feitas para aqueles, né, que temem ao Senhor, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras são preparadas para que nós, justificados por Cristo, andemos nelas. Então, isso fala de um caminho de crescimento, de aprimoramento espiritual. Melhorar como pessoa. Sabe? Talvez você possa pensar, eu ser mais educado, mais gentil, não tem nada a ver com santificação. Espera aí. Tudo aquilo que faz com que nós sejamos melhor pessoa tem a ver com a nossa santificação. Tem a ver com a maneira com que nós vamos nos relacionar com as pessoas, desde as mais próximas até as mais distantes. O caminho do justo, né? Aqui esse versículo demonstra o propósito divino. O caminho do justo é
e deve ser como o sol, que nasce e vai intensificando o seu brilho, o fulgor, a luminosidade. O nosso caminho deve ser assim, rumo à plena luz, à perfeição. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito nessa vida. Só quando, como disse Paulo, né? Quando eu for liberto desse corpo de morte e Cristo me der um corpo glorificado, aí eu vou ser perfeito. Amém? Eu sei disso. Mas nós temos que viver aqui, irmãos, caminhando rumo à perfeição. Percebe a diferença da acomodação? De fato, o que originou aquela conversa que eu mencionei com aquele irmão, e a gente estava falando sobre irmãos que eu não me conformava mesmo de ver o grau de acomodação deles. Mas essa é uma situação muito comum, aquilo que a gente via ali. Até hoje eu conheço irmãos que, sei lá, eu conhecia 20, 30 ou mais, talvez, anos atrás. E eu poderia dizer que eles se encontram igualzinho eles eram antes. Iguaizinhos. Do mesmo jeito. Tem gente que nós conhecemos lá atrás, chega um ponto, ele nega a fé, né? Você percebe que nem convertido ele era, tal. Tem pessoas que você vê a evolução, o desenvolvimento daquele crente, o crescimento dele. Uns mais, outros menos. Mas tem alguns que se acomodam de uma tal maneira que você não vê nenhuma diferença. Ele é igualzinho, era antes. O tempo passa e nada acontece. Irmãos, prestem atenção nisso, que isso não aconteça na nossa vida. Que o tempo passe e a gente olhe para trás e nós mesmos vamos enxergar que nós continuamos a mesma coisa. Eu tenho que olhar. Houve progressos na minha vida. Eu ainda sou aquele miserável homem. Porque eu enxergo que eu teria muito a caminhar. Eu estou falando eu aqui no sentido genérico, tá? Nós temos que olhar, enxergar isso. Nós ainda deveríamos estar muito além. Nosso próprio querer deve ser esse, né? Eu queria estar muito acima. Ah, miserável homem que sou. Porque eu não estou lá ainda. Quem queria ser igual a Paulo? Hã? O que você está fazendo para isso? Ah, agora eu peguei vocês, hein? Que tijolada. Sabe por que dizer? Eu gostaria de ser como Paulo, como, sei lá, algum outro herói da fé. Eu queria ser como Abraão. Mas se eu não faço nada nesse sentido, então isso pode demonstrar que eu quero, mas não quero tanto assim. E sabe o que acontece? Muitos estão ficando paralisados, estagnados. Não há diferença alguma, não existe nenhuma mudança. É a mesma vidinha de sempre. É o mesmo jeitinho de sempre. Não cresce. Nós estamos falando aqui de crescimento. O caminho do justo é como a luz da aurora. Existe crescimento. Aquela evolução, né, do sol que nasce ali
tímido, meio encoberto no horizonte, algumas nuvens ainda, e vai se abrindo e vai aumentando a intensidade da sua luminosidade. Nós vamos vendo aquele brilho até ser, né, dia pleno. Meio-dia seria a hora, né, para a gente marcar aqui. Está plena luz. O dia está claro. O caminho do justo tem que ser assim, uma evolução, que nós estejamos buscando esse progresso rumo à perfeição mesmo. Note como isso se opõe ao próprio versículo seguinte, versículo 19. Ele compara o caminho do justo com o caminho dos ímpios. Ele diz, no versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Os ímpios nem sabem no que eles estão tropeçando, não enxergam nada. Mas o caminho do justo é um caminho para ser desenvolvido à luz, e cada vez mais. Mais santidade, sermos melhores. As falhas que nós cometemos ontem, que nós aprendamos e busquemos não cometer novamente. Que nós sejamos mais firmes naquilo que nós fomos frágeis. Que nós sejamos mais amorosos naquilo em que faltou amor da nossa parte. Que nós sejamos mais santos naquilo onde nós pecamos. Que nós sejamos mais sábios naquilo em que nós agimos como um tolo. Que nós sejamos mais maduros naquilo em que nós fomos infantis. Essas coisas representam crescimento. Cada dia, cada hora, estarmos melhorando. O Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai tratar sobre essa condição, essa situação, lá em Efésios mesmo. Eu mencionei aqui algo que ele diz no capítulo 2, mas nós vamos ler o que ele diz no capítulo 4. Efésios 4, 11. Aqui Paulo está escrevendo a respeito da igreja, do trabalho da igreja. E no versículo 11, ele diz que Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou ensinadores, mestres. Bom, nem todo mundo na igreja vai ser uma dessas coisas, tá certo? Todo mundo na igreja tem que ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor? Professor? Não. Professor, mestre, ensinador? Não. Até apóstolos, na verdade, já não existem mais. Ele colocou primeiramente apóstolos, são aqueles, né, os 11, depois alguém que substituiu Judas para inteirar os 12, Matias, e o próprio Paulo como um apóstolo temporão, um apóstolo enviado aos gentios. Esses eram apóstolos. Mas profetas, bom, nós podemos pegar profetas no sentido de pregadores da palavra hoje, não pregar revelações, uma vez que a revelação está completa. Mas nem todos são evangelistas. Existia um lema entre os batistas, né? Cada batista é um evangelista. Era uma busca, um incentivo a que os crentes batistas nas igrejas visassem a evangelização mesmo.
Isso é bom. De fato, cada um de nós deve buscar ser um evangelista, mas não vamos ser evangelistas no sentido exato da palavra, porque aqui quando ele diz evangelistas, são aqueles que realmente têm um ministério para isso, né? Um chamado específico. São aqueles que vão sair, são os pregadores de rua, são os missionários. Esses são evangelistas mesmo. Nós, vamos dizer assim, somos evangelizadores. Mas nem todo mundo tem esse chamado. Nem todos são pastores. E nem todos são professores, ensinadores, mestres na igreja. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Porque essas coisas, ele está dizendo, foram colocadas por Deus na igreja, né, como queira, por Cristo, que é o cabeça da igreja, ou pelo Espírito Santo, que é o meio pelo qual ele opera essas coisas na igreja. Querendo o quê? Versículo 12. Aqui nós vamos entrar realmente no nosso assunto principal. Que ele colocou essas funções dentro da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Lembra que nós lemos o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha, mais até ser dia perfeito. Nós estamos falando de perfeição. E aqui nós estamos lendo que Paulo diz que Deus colocou pessoas na igreja para que a igreja seja usada nesse sentido de buscar de promover o aperfeiçoamento dos santos. Aqui sim ele está falando de todos os crentes. Para a obra do ministério, servir a Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Para o desenvolvimento da própria igreja. Até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, até aqui, o que nós vemos Paulo dizer nesse texto? Que o serviço da igreja tem por objetivo, no que diz respeito aos seus próprios membros, aos crentes, promover isso, ajudar a promover essas coisas entre os crentes. Esse aperfeiçoamento, esse crescimento. Nós vamos ver aqui alguns termos que ele aplica nesse texto. Tá? Nós pensamos na igreja. A igreja, na verdade, ela tem uma missão tripla. Ela tem a função de agregar o povo de Deus para a adoração solene a Deus. Amém? Essa é uma das finalidades da igreja, reunir o povo de Deus num determinado local para adoração a Deus. Mas não é só isso. A igreja tem também a finalidade de juntar forças na pregação do evangelho em prol dos perdidos. No que diz respeito, então, àqueles que estão de fora da salvação ainda. Mas no que diz respeito aos que estão dentro, a função da igreja é essa, irmãos. Paulo está dizendo isso. A igreja tem como objetivo de ser um agente de Deus, no sentido de promover, de auxiliar que todos os santos, todo o crente, possa realmente ter progresso. Sabe, não adianta a gente se reunir aqui, domingo após domingo, e ver que a gente está tudo estagnado, como um lago, aquela água parada,
não vai para lugar nenhum. Às vezes a gente pode ficar como uma poça de água mesmo, parada ali, e aquela água talvez chegue até a cheirar mal, porque ela está parada há tanto tempo ali. A igreja não é para estar ali estagnada, parada. A igreja é viva. Amém? A igreja é viva. Por quê? Porque ela é viva. Porque são pessoas vivificadas em Cristo, ela é ativa. Deus está operando na igreja. Se nós estivermos estagnados, nós temos que questionar, mesmo se Deus está operando no nosso meio. A gente não vê nada acontecer, não há desenvolvimento, não há crescimento, não há transformação na vida dos membros. Que Deus é esse? Impotente para agir? Irmãos, o Deus verdadeiro, através da sua palavra, ele opera transformação dia após dia nos seus filhos. Ele está nos ensinando para sermos melhores filhos dele. Amém? A igreja acaba sendo um instrumento. Deus coloca pessoas para trabalhar no meio dela com chamados específicos, com um propósito divino de usar essas pessoas para atingir o objetivo dele. O objetivo dele com relação à igreja é o quê? Que haja crescimento. Nós não podemos nos acomodar, nem hoje nem nunca. Amém? Não podemos. Precisamos ter esse pensamento. Não podemos nos acomodar. Sou muito novo. Quando eu for mais velho, eu vou me mexer. Ou, eu já sou muito velho. Não adianta fazer nada agora. Todos nós temos que ser aprimorados. Enquanto nós estivermos vivos, irmãos, nós devemos ver Deus agindo na nossa vida e fazendo a gente ver como nós éramos fracos, né? Não que não sejamos ainda, continuamos enxergando que somos miseráveis, mas olhando para trás e vendo que era pior ainda. Talvez os anos de experiência a gente consiga enxergar isso com mais clareza. Eu dou assim meu testemunho pessoal, irmãos. Eu olho para a minha vida, eu vejo realmente muita coisa. Eu era para estar num nível bem superior. Eu lamento, eu sou um miserável homem mesmo. Eu tomo as palavras de Paulo para mim. Mas por outro lado, eu olho para trás, graças a Deus, eu vejo que Deus trabalhou na minha vida e muita coisa foi transformada. Então isso me conforta, de certa maneira. Agora, a gente olhar e ver que nada muda, eu sou a mesma coisa que eu era 5, 10, 15, 20 anos atrás, olha, é de se lamentar nisso. Talvez eu esteja falando de muito tempo, né? 5, 10. Eu estou tomando por base, né, uma vida mais longa, mas você é irmão mais jovem, tal. Se você olha 1, 2 anos atrás e você não enxerga progresso nesse período, é de você se preocupar. Porque se você está na igreja, se você está lendo a Bíblia, se você está atentando para aquilo que é ensinado pelo pastor, pelos professores, que Deus colocou na igreja,
Se você está tentando e você não está crescendo, isso é uma péssima constatação. Porque a vida do crente, ela deve consistir em progresso. Deus visa, por meio do uso de homens, como nós lemos aqui, no ensino da palavra, nós vemos aqui no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento. Você é feito um santo em Cristo Jesus. O que é um santo? É alguém que foi separado, consagrado para o Senhor. Amém? Você foi comprado, resgatado pelo sangue de Cristo. Você que é um crente, ele te fez enxergar sua condição de pecado e te fez se arrepender e enxergar em Cristo a graça, o favor de Deus, e você encontrou nele o perdão, e ele pagou as suas culpas, e agora você é dele. E agora, sendo dele, você é separado, você é um santo. Você é separado, consagrado ao Senhor. Deus, Jesus Cristo te comprou, e ele tem todo o direito de querer fazer uso de você. Às vezes a gente compra alguma coisa, mesmo sabendo que ela não é, aquela coisa não é das mais bonitas. Às vezes, falar aqui um exemplo dos homens. Homens geralmente têm uma certa queda por automóvel. A gente vê um carro bonito, tal, quer comprar, quando o dinheiro permite. Muitas vezes é por utilidade, mas às vezes a gente pensa assim, poxa, esse carro ele está meio judiadão, tal. Mas a gente começa a pensar, eu vou comprar ele, eu pago por ele, e depois eu faço isso, faço aquilo, eu dou uma pinturinha, Eu vou aperfeiçoar ele, vou deixar ele do jeito que eu quero para o meu uso. A gente faz isso com muita coisa. A gente tem aqui na igreja, algumas irmãs que são dadas ao artesanato. Às vezes elas pegam umas coisas feias, tal, e elas, na cabeça delas, a gente continua enxergando uma coisa feia ali, Mas elas já estão enxergando o que elas podem fazer para transformar aquilo numa coisa bonita. Como brincam, O irmão marido brinca, ele vê um toco de madeira, ele pensa, bom, isso pode ir para a lareira. A Leusa já pensa numa obra de arte que pode fazer. Um artesanato, alguma coisa. Cristo olha para nós, ele enxerga o que nós somos. Ele sabe muito bem o que nós somos. Mas ele sabe que ele pode transformar a gente em algo muito melhor. Nós somos comprados para sermos transformados. O santo é tornado santo para ser aperfeiçoado. Para sermos uma obra de arte na mão de Deus. Não é para nós continuarmos a ser a mesma coisa que nós éramos. Nós nos acomodarmos. Aperfeiçoamento dos santos é tornar alguma coisa mais perfeita, mais completa, aprimorada. Será que Jesus tem o direito de requerer isso? Ele tem o direito de querer mudar a gente? Algumas pessoas agem assim, com Deus, com o Senhor.
ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tem até um hino que a gente canta, eu venho como estou. Sim, porque tudo bem, eu não preciso. Primeiro eu vou me tornar santo, né? Eu vou deixar isso por mim mesmo, vou deixar isso e aquilo para vir ao Senhor. Não. Ele nos chama como estamos, mas arrependidos, porque Ele vai operar a mudança em nós. Mas quando a gente chega arrependido, a gente chega com o coração dizendo: Senhor, faça de mim o que quiser. Me transforma, Senhor. Eu preciso. Eu não tenho valor nenhum. Faz de mim algo mais do agrado de Deus. Faz de mim algo melhor, Senhor. Quando nós nos achegamos a Deus dessa maneira, nós estamos nos achegando com aquele desejo sincero e necessário de que Ele produza em nós essa transformação. Nós nos achegamos a Ele como somos. Mas isso não quer dizer que Ele tem que nos aceitar do jeito que nós somos, porque nós vamos continuar daquele jeito. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas tem pessoas que agem dessa maneira. Como se Deus não tivesse direito algum sobre a vida dele. Ele usa uma outra expressão aqui, o apóstolo Paulo, além de dizer, usar essa expressão, o aperfeiçoamento dos santos. No versículo 13, ele fala de um homem perfeito. No final ali, até que todos cheguemos à unidade de fé e unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que nós cheguemos a homem perfeito, isso está muito na linha ainda do aperfeiçoamento, mas eu quero chamar a atenção sobre a outra expressão que ele usa em seguida. À medida da estatura completa de Cristo. Chegar, até que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. A altura dele. Nós não vamos ser iguais a Cristo. Mas ele está falando de estatura, altura. Que nós nos acheguemos a Ele. Que nós sejamos trazidos a estarmos mais ao nível dele. Aquele nível desejável e necessário para nós. Talvez nós tenhamos uma limitação, irmãos. A minha estatura completa em Cristo talvez seja um e a sua outra. O que seria isso? O maior grau de perfeição que nós podemos chegar aqui nessa vida. Sabe, eu tenho uma bagagem de vida diferente da de vocês. Talvez melhor do que alguns, talvez pior do que de outros. Experiências, criação. E assim, isso alterna cada um de nós. Nós temos um caráter diferente, um ambiente em que vivemos diferente. Enfim, talvez algumas coisas imponham a nós certas limitações, a um ao outro. Então isso não quer dizer que nós vamos ser todos iguaizinhos. Mas o fato é que nós temos um limite elevado para alcançar. A estatura completa em Cristo não é lá embaixo, é lá em cima. E cada um de nós, ao nosso modo, ou dentro das nossas condições, temos que buscar nesse nível. Com as nossas próprias forças? Não, não dá. Mas tem que ter
força de vontade. Tem que haver desejo. Mas nós temos que buscar a condição para isso em Cristo mesmo. Amém? É nele que nós encontramos as condições para isso. Que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. O varão perfeito. Isso quer dizer completamente desenvolvido. Completamente desenvolvido. Qual é o desenvolvimento máximo que nós podemos chegar? Alguns podem chegar a um nível maior. A uma condição de maior progresso. Talvez alguns irmãos tenham o conhecimento bíblico, ou talvez a cultura que o ajude a desenvolver mais em determinadas áreas. Talvez esse irmão possa evoluir mais, ele possa esticar mais do que outros, em certos aspectos. Talvez alguém tenha mais disponibilidade de tempo, talvez alguém tenha mais saúde. Mas sabe, mesmo um irmão com, vamos dizer assim, com pouca saúde, é lógico que ele não vai ter condição de fazer as mesmas coisas que o outro, que goza de plena saúde, pleno vigor. Concordam? Então ele tem certas limitações com isso. Mas ele pode buscar esse limite. Ele buscar tirar o máximo, né? Extrair o máximo do que ele tem. Do potencial, da capacidade que Deus deu para ele, ele pode extrair o máximo, ainda que isso fique muito aquém de outros. Mas aos olhos de Deus, aquele, né, tomando isso por exemplo, aquele irmãozinho com pouca saúde, mas que buscou a estatura completa de Cristo, ele vai ser mais honrado, com certeza, do que aquele que talvez pôde fazer muito, porque tinha saúde, tinha conhecimento, tinha tudo, e pouco fez. Eu sei que tem irmãozinhos com muito menos condição do que eu, que vão receber muito mais galardão do que eu, viu? Nós não estamos propriamente numa competição com os outros, mas a nossa competição é conosco mesmo. É o espírito contra a carne, porque a carne não quer esse progresso. Mas o nosso espírito tem que buscar isso, tem que desejar isso. Para concluir, irmãos, Paulo usa uma outra expressão aqui, nesse texto em que nós estamos lendo, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Crescimento. Por isso que eu disse, irmãos, devemos buscar, Senhor, faz de mim alguém melhor, mais santo. Faz de mim um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor empregado, um melhor profissional, um melhor crente, um melhor amigo, um melhor servo, um melhor ensinador. Me ensina, Senhor, me capacita a ir além.
do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje. Eu não quero morrer do mesmo jeito que eu sou, muito menos morrer pior do que eu estou agora. Quando Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele não está falando que ele viveu uma vida de acomodação. A gente vê ali Paulo numa luta intensa. Ele buscava o progresso das igrejas, o progresso do evangelho, mas não ignore o fato de que Paulo buscava o próprio progresso pessoal dele. Não financeiro, mas o progresso dele como um cristão. E é por isso que ele ousa se colocar como um exemplo. Eu estou buscando ser um imitador de Cristo. Eu estou buscando, irmãos, a minha estatura de Paulo, completa em Cristo. Então eu desafio vocês a que façam o mesmo. É isso que ele está dizendo ali. Será que nós podemos ver, né, enxergar em nós e constatarmos que Deus mesmo vê em nós essa busca pelo progresso, um amadurecimento espiritual, mais santificação, mais aptidão a servir, um melhor desenvolvimento do nosso próprio caráter? Eu quase, não passei por cima disso, o nosso caráter. Nós temos características diferentes, temperamento diferente. Temperamento e caráter são coisas diferentes, né? Cada um tem um temperamento diferente. Tem aquele que é mais pavio curto, né? Tem aquele que é mais, como dizem, paciencioso. Tem aquele que é mais animado, mais otimista. Tem aquele que é mais para baixo, mais negativista. Nós temos nossas propensões. Mas o nosso próprio temperamento tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós desenvolvamos, para que nós cresçamos, para sermos melhor usados como instrumento do Senhor. Não é passar a vida inteira, irmãos, sem crescer, não melhorar. Realmente seria uma grande vitória nossa podermos olhar daqui a algum tempo e poder observar progressos em nós. Porque Deus operou em nós e nós não nos acomodamos. Eu vejo irmãos que tinham problemas na sua vida, coisas que não controlavam. Palavreado, um crente sincero, mas usavam palavreado, né, não adequado ao cristão, palavras torpes. E eu observo que aquele irmão mudou. Ele realmente se empenhou para mudar aquilo. Irmãos que não eram responsáveis, não eram fiéis em certos aspectos. E eu vejo eles se empenhando em fazer isso diferente. Talvez irmãos que não foram educados a serem cooperadores na obra de Deus. E hoje eu vejo esses irmãos buscando se dedicar, fazendo um desafio de fé, deixando Deus mudar, Deus educar eles como filhos verdadeiros. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Deus seja louvado mesmo, porque quando isso acontece, irmãos, nós vemos que Deus está operando na vida daqueles irmãos e, pelo menos, em parte da igreja. Tomara
né? Tomara, Deus, que realmente nós possamos ver Deus operar na vida de todos nós.